máquina relojoeira está trabalhando diferente. Não só aponta o norte, para o sul também, para o leste e para o oeste, para qualquer de todos os lados, mas é sempre para o meu caminho. Bom dia, nós vamos dar início à segunda mesa. Eu sou Nádia, eu vou intermediar essa mesa com três colegas queridos. Primeiro, nós vamos ouvir a Michele Aquino. A Michele é membro associado da SPID, doutoranda em Psicologia Social na Universidade Ibero-Americana e vai falar sobre o trabalho Perspectivas na Clínica. Em seguida, ouviremos Dirce Cunha, psicóloga, psicopedagoga, mestre e doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, psicanalista titular da SPID e membro titular do Instituto Brasileiro de Psicanálise. Falará sobre dinâmica de grupo e brasileiro de psicanálise, dinâmica de grupo e psicodrama de Juiz de Fora. Essas são as especificações dela. E falará sobre reação terapêutica negativa no processo de análise de 4 horas. Por fim, ouviremos o Bruno Campos, que falará sobre a fúria pulsional na clínica. Bruno é psicanalista, membro titular, nosso professor na SPID, membro do Grupo e autor de artigos sobre psicanálise e arte. Então, Michele, com você. Bom dia, queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Oi? Agradecer a presença de todos, da comissão organizadora da SPID, né, da jornada, e aos membros aqui da mesa. E aí eu vou começar também com um poema do Narman, que se chama Poética. Borboleta é uma flor em busca do azul do céu. Dou início à minha apresentação lendo um cordel, que também é um caderno de atividades. Aí eu trouxe aqui para depois quem tiver curiosidade de conhecer. Um cordel-jogo é uma criação-experiência, que ilustra aspectos do que eu pretendo apresentar nessa reflexão. Chama-se Curumim Tabajara Oriba Mentkiri. Criança Tabajara, a vida brincando. Resultado do gesto de brincar entre mãe e filha, de autoria da escritora cordelista, contadora de histórias indígenas e terapeuta holística Aurita Tabajara e sua filha, Cauene. Abre aspas. Todo mundo na infância, como é um jogo, né? Ele também vai fazendo perguntas e à medida que você vai passando, você vai completando as atividades. Todo mundo na infância gosta muito de brincar, levantar os pés do chão e na árvore balançar. Nós usamos na cabeça, é de penas e sagrado. O do pajé é diferente, pelo povo respeitado. A árvore abre os seus braços, mas não é para abraçar. É para segurar a corda, do balanço eu desfrutar. Vovó fala da cultura, a tardinha na fogueira, contando sábias histórias, ensinando brincadeira. Peteca e perna de pau é preciso construir. Brinca a menina e o menino sem da aldeia sair. Vem a tecnologia para o mundo conectar. Na aldeia ou na cidade, eu uso meu celular. Para a luta é importante, na escola aprender, além da oralidade, saber ler e escrever. Brincamos dentro do rio, respeitando a natureza, escutando sua voz, cultivando a sua pureza. Eu tive o prazer de conhecer a Aurita, né, numa atividade enfim, sobre cordel, e aí esse livro aqui de autoria dela também é uma autobiografia, também é uma história linda que também remete a esse encontro dela com o ato de criar e com a história
dela, né? A saída dela da aldeia e o retorno dela, e foi escrito durante o período da pandemia, quando ela sai de São Paulo e volta para a aldeia. Apresenta um conjunto de reflexões teórico-clínicas que abrangem o atendimento terapêutico junto com crianças e adultos, em diálogo com os atravessamentos das dimensões social e cultural. Diálogos, um termo do educador, pensador e filósofo Paulo Freire, produto da relação de confiança, encontro de pessoas mediatizadas pelo mundo para pronunciá-lo. Uma exigência essencial. Se ele é o encontro em que se solidariza o refletir e o agir de sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado. É um ato de criação. Sublinho essas dimensões a partir da radicalidade decorrente da crise sanitária da Covid, no reconhecimento da dicotomia produzida a partir dos desdobramentos desta, acentuando e ou disparando modos de sofrimento psíquico, ao mesmo tempo que geram movimentos em direção à vida. O potencial de criação entre os indivíduos e seus coletivos, definidos aqui por modos de autonomia. Aos olhos dos observadores, se descortina a radicalidade do tempo cindido, extremos entre distorções e negação da realidade, ou responsabilização pelo cuidado. A radicalidade dos últimos tempos e espaços, a iminência da fome, a fome e as mortes. Compreender a clínica a partir da centralidade histórico-cultural e o espectro que se delineia a partir daí me levam a pensar no processo de trabalho a ser construído, nos entres possíveis, espécies de extensões na comunicação, ampliando a complexidade da prática clínica, orientada a partir das experiências dialógicas, não assistencialista, e para e com múltiplos indivíduos e grupos. Contrapondo-se às palavras ocas e às rupturas produzidas pela violência, expressa no aumento das desigualdades e das opressões, étnica, de gênero, orientação sexual, de classe religiosa. Rupturas endereçadas ao adoecimento, promotoras de desarticulação na interdependência entre indivíduos e sociedade, orientadas pela prática e teoria racista, patriarcal, neoliberal e patologizante. Como diz, né, Ruth Goldenberg, em seu artigo A Criatividade na Qualidade da Vida, a criatividade não deve servir apenas para sobreviver, mas para que a gente possa construir a nossa vida diariamente de uma forma criativa. Busco pensar essas especificidades partindo de uma pesquisa crítica ao paradigma elaborado pelo psicanalista Winnicott. O autor, ao construir as bases do que define por desenvolvimento emocional primitivo, lembra-nos de nossa participação ativa no processo de formação dos indivíduos e da sociedade, desde os primórdios à velhice. Valoriza como fundamental que o cuidador principal, que na obra dele original se chama mãe e pai, hoje a gente vive um outro contexto, né? Mantenha o seu estado de naturalidade para desenvolver o melhor cuidado. Winnicott afirma: o bebê tem uma relação com o pai e a mãe que se desenvolve de acordo com o tipo de pessoa que são os três. Embora seja possível conversar sobre o que acontece, o que interessa é como o bebê funciona naturalmente, e não se o bebê é certo ou errado, segundo algum enunciado padrão. Essa reflexão, ele está respondendo uma carta a uma mãe que está em dúvidas, né, o que fazer com o bebê dela, que num sofrimento muito intenso, e aí ela lê os livros do Winnicott e de outros autores e diz assim, que ela entendeu que ela talvez devesse deixar o bebê chorar o dia inteiro, né? E aí ele diz, não, eu estou falando o contrário. E aí ele vai estar respondendo ela.
E ele diz que ele fica muito feliz se ela se permitir fazer o que sente, do modo como sente que gostaria de fazer, não só como mãe, mas levando em conta o ponto de vista do bebê. Os cuidadores principais do bebê, em conjunto, são os que representam o mundo nesse estágio original. Contempla, entre outros aspectos fundamentais próprios do desenvolvimento emocional, no livro Brincar e a Realidade, a dinâmica do processo de crescimento, que é herdado por cada indivíduo. Toma certo que o meio ambiente facilitante suficientemente bom, que no início do crescimento e desenvolvimento de cada indivíduo, constitui a condição fundamental. Há gêneses que determinam padrões e uma tendência herdada a crescer e alcançar a maturidade. Entretanto, nada se realiza no crescimento emocional sem que esteja em conjunto a provisão ambiental, ser suficientemente bom. Fecha aspas. Percurso experimentado pela dupla beber e cuidador, amparado pelo meio desde a dependência absoluta em direção à dependência relativa e desta no caminhar rumo à independência. Independência que nunca é absoluta, assim como não há independência do meio ambiente. O comportamento da mãe ambiente, a maternagem, que ele sublinha que a paternagem é um instante posterior, né, que a maternagem ela pode ser exercida pela mãe, pelo pai, enfim, pelos cuidadores principais, faz parte do desenvolvimento pessoal do indivíduo e com ele constrói o espaço potencial onde o brincar e a experiência cultural se localizam. Fecha aspas. Experiência fundante e, ao mesmo tempo, reatualizada ao longo da vida. O brincar supõe confiança. Em uma palestra radiofônica sobre o tema Crescimento e Desenvolvimento na Fase Matura, em 1950, o Winnicott esclarece: voltando às crianças pequenas, quando proporcionamos às crianças um certo tipo de ambiente saudável, temos em vista um determinado objetivo, a saber, o de tornar possível o crescimento de cada criança até o estado adulto, o qual no coletivo chama-se democracia. Ademais, sabemos o quão fútil é a ideia de ensinar, entre aspas, democracia como algo distinto de dar aos indivíduos as condições de crescer, amadurecer e tornar-se o próprio material de que ela é feita. Fecha aspas. Os desdobramentos do desenvolvimento culminam na perspectiva do processo de individuação, na saúde mental em simultaneidade com a formação da sociedade. E que indivíduos de posse de suas singularidades se interessem por viver as experiências da vida em sua complexidade. Na clínica, somos desafiados ao brincar especializado, como diz o Winnicott, com todo o seu universo de interdependências. Se formos bem-sucedidos, é possível produzir trabalho criativo. Encerro minha apresentação compartilhando um episódio que ilustra, assim como a história e o jogo construído por Aurita e a sua filha, aspectos das questões colocadas. Ano passado, durante um passeio em grupo, conheci José. Certo momento, em um bate-papo, ele relata algum tipo de sofrimento psíquico e resolve falar para o grupo que está ali a experiência que ele viveu. Eu não estava bem. Uma psicóloga lá da Zona Sul se ofereceu para me atender. Eu fui ao consultório dela algumas vezes e nós conversamos. Foi bom. Eu me senti melhor. Mas depois eu falei para ela que ia parar de ir. Ela insistiu para eu ficar. Era bom. Eu melhorei. Resolvi começar a trabalhar como voluntário aqui perto e no meu tempo livre eu estou fazendo essas coisas aqui. Ele passa a fazer brinquedos, né? E um desses brinquedos, né, são carrinhos, trenzinhos, são brinquedos para crianças, mas ele também faz uma imagem que é um cuidador e a criança olhando um para o outro e elas se encaixam.
Eu tinha, só que a minha quebrou, então eu não pude trazer para a gente poder compartilhar assim, essa arte tão bonita. É, perdi aqui. É, e aí eu passei a fazer essas coisas aqui. E aí alguém pergunta, né? Mas, José, por que você parou de ir? São pessoas estranhas, assim como o José era estranho a nós, né? Foi bom conversar com ela, mas isso não é para mim. Vocês fazem ideia de quantas crianças iriam se beneficiar de um trabalho com psicólogo? Aqui perto mesmo, muitas. Eu estou bem. Uma vez eu fiquei meio estranho. Liguei para ela. Fui até lá e conversamos. No fim, a psicóloga me levou até a porta e falou para eu voltar. Eu disse para ela que se precisasse, voltaria. Perspectivas na clínica se orientam por meio da complexa disposição, no meu ponto de vista, da construção e do uso do espaço e do tempo de brincar, enquanto possibilidades endereçadas às singularidades e coletividades não homogêneas em relação ao meio. Não há linearidade no brincar nem nos modos de autonomia, mas interrelações e presença amorosa enquanto a vida acontece. É isso, gente. Obrigada. Em seguida, vamos ouvir Disse Comigo. Trabalha reação terapêutica negativa num processo de análise de 4 anos. Se a minha voz falar em determinado momento, é que eu estou com um implante muito recente de um dente. Então, às vezes, ele segura a minha língua. Então, a reação terapêutica negativa num processo de análise de 4 anos, tá? Inclusive, eu gostei quando me colocaram na mesma mesa que o Bruno, porque exatamente esse tema foi trabalhado, a reação terapêutica negativa foi trabalhada no seminário que Bruno e André apresentam aqui na Espina, naquela época o Márcio também. Bom, Osmar é um nome fictício. 32 anos, veio a primeira entrevista dizendo ser ligado à arte. Aqui eu já tirei a palavra que ele usou, que se eu usasse, ele poderia ser identificado. Aliás, eu fui cortando muita coisa porque poderia identificá-lo. Bom, então ele diz que é ligado à arte, que é também fotógrafo, tinha feito mestrado no exterior, onde fora trabalhar numa instituição de adolescentes. Casado com um estrangeiro, alto funcionário de uma empresa no Brasil e que banca tudo do Osmar. Analisando do sul do país, o Osmar, com a mãe pedagoga, mistura de mãe e pai, assim descrito por ele. Irmã psicóloga, o pai homossexual e muito fraco, e a mãe poderosa que ditava as regras em casa. Pai falecido, procura análise pelas dificuldades com o companheiro que é alcoolista e por não conseguir se realizar profissionalmente, o Osmar, é sempre dependente em tudo, até para o pagamento da análise desse parceiro. Foi um processo analítico que, durante muito tempo, claro, com altos e baixos, sempre evidenciando um apego enorme à doença e ao sofrimento, mas que foi, para mim, um encontro proveitoso, com mudanças sempre questionadas por ele. A reação terapêutica negativa, considerada por alguns como enigmática, apresentada por Freud em 1923, e depois em 1925,
como fenômeno clínico de recusa à recuperação. Porém, Freud não se vale, nessa época, de explicações que ele poderia ter dado anteriores. Alguns autores indicam o apego do paciente à sua neurose, a relação com o sentimento inconsciente de culpa, com a necessidade de punição e como efeito da pulsão de morte. Freud liga este fenômeno a um sentimento de culpa inconsciente e a certas estruturas masoquistas. Em geral, os autores ligam a reação terapêutica negativa à resistência à cura, apego excessivo à neurose, ao sentimento inconsciente de culpa e ainda ao masoquismo. Certos estudiosos, como Pontalise, em 1988, Roussillon, 2006, André Green, 2010, enfatizam a necessidade de se diferenciar a reação terapêutica negativa dos possíveis fracassos do analista, o que nos leva a refletir sobre o processo de análise de Osmar na relação comigo. As nossas ocorrências no campo transferencial foram sempre muito evidentes. Como diz o Ari, o analista não é o protagonista do encontro. O protagonista é sempre o analisando. Indivíduos em decorrência de uma acentuada culpa não podem suportar seu êxito e realizar seu desejo. Como Osmar, ao trabalhar numa galeria, foi indicado para a apresentação de uma exposição. Foi um drama a preparação do evento que ele tinha que falar, e depois a expectativa de um fracasso no trabalho. Em nenhum momento acreditou no sucesso que, afinal, ele teve. Ele foi elogiado pelos donos da galeria. Podemos entender o sentimento inconsciente de culpa como mais necessidade de punição, que não é referido a um desejo inconsciente recalcado, mas um sentimento inconsciente que, por suas vezes, é expressão do não do recalcado, mas da atuação do id. Dessa forma, a exigência irracional de satisfação é acompanhada de uma exigência irracional de renúncia ou de desempenho, com a mesma marca do id, como o id agredisse o próprio eu. Surge uma agressividade marcada pela irracionalidade no espaço analítico com a reação terapêutica negativa. A agressividade precisa ser esgotada, é revertida para o próprio eu. Então, o superego pune o eu, o superego pune o ego pela sua relação com o id. Quando aumenta um pouco, ressurgem e aparecem as mais incapacitantes inibições e as atitudes de autolesão. E é um movimento interno de desenvolvimento e desestruturação das funções do ego e de seus investimentos objetais constantes. Em vez de melhorar, piora. O que está em jogo é um sentimento de culpa, que só se apazigua no estar doente. É bom para ele estar doente. E que não quer, de modo algum, renunciar ao castigo do sofrimento. Esse sentimento de culpa se expressa somente na forma de uma resistência tenaz contra o restabelecimento, esvaziando de sentimento Osmar. Freud nomeia o sentimento inconsciente de culpa. Freud nomeia o sentimento inconsciente de culpa de masoquismo moral. Desse modo, mostra que a pulsão de morte volta-se contra o ego, que adere ao sofrimento para satisfazer as necessidades de punição. Freud também relaciona a necessidade de punição
com um casamento infeliz, com uma dor física possível, ao considerar que ambos os casos a necessidade de punição é satisfeita tanto pela escolha de um determinado parceiro, quanto por uma longa doença orgânica. A punição é que é necessária. Há um processo de deslocamento que se satisfaz durante a punição. Essas duas situações que eu falei ocorrem e ocorreram com o Osmar. Com a convivência bastante tumultuada e de sofrimento com o companheiro, e que ele não conseguia sair, e em determinado momento, aquilo que Freud falou, ele chegou a adoecer, com um período de internação hospitalar. Apesar de ter uma idade, ser jovem, ser um tipo atleta, ele apareceu com um sério distúrbio cardiológico. Em André Avelar, encontramos a reação terapêutica negativa como um desafio constante à psicanálise do vazio psíquico, cuja expressão é o sofrimento sem palavras. André destaca em Freud a pulsão de destruição como uma especificidade da pulsão de morte, que aparece no campo transferencial e que demonstra a tirania superegóica, sendo agente das funções como destruição e podendo instalar uma modalidade de relação, ou seja, o analista é percebido como alguém que precisa se defender, como assinala Laplanche, Pontalí, em 1998. Em determinado momento, Osmar diz: você não está me escutando, você não está escutando minha dor. Outra situação que pode acontecer também na relação transferencial é o excesso de presença ou o excesso de ausência, quando o analista elogia a conquista do paciente e ao elogiar ser interpretado pelo paciente, quando a exigir como ele tem que fazer mais do que aquilo que ele faz. Então, aparece, nesse momento, uma grande agressividade no analista. Em Análise Terminável e Interminável, Freud considera que é fácil estabelecer o que é o término de uma análise. Pelo lado do sujeito, a condição é que ele não esteja mais sofrendo de seus sintomas e tendo superado suas ansiedades e inibições, e do lado do analista, que não haja necessidade de temer uma repetição do processo patológico e o material recalcado tenha se tornado consciente. Obstáculos que se colocam ao acontecimento da reação terapêutica negativa. Lacan coloca essa dificuldade como a enigmática tendência masoquista assumida pelo paciente. O sujeito tem um apego enorme à doença e ao sofrimento e nega que a análise não constitui o remédio certo para o seu caso. O Osmar, várias ocasiões, me perguntou: será que a terapia comportamental não seria melhor para mim? Considero um momento importante também o processo em que o Osmar vai fazer e que eu vou falar. O pai é falecido já há alguns anos. Quando ele veio para a análise, o pai já havia falecido. Quando ele estava fora, em outro país, e não pôde comparecer ao velório. Mostra sempre culpa bem acentuada por esse motivo. No final de 2023, começa a demonstrar desejo de voltar à sua cidade para conversar com as pessoas que foram ao enterro do pai lá naqueles anos e tiraram fotos. Ele sabe, inclusive, que os familiares não fizeram isso. Interrompe tudo no Rio e vai para a sua cidade procurar pessoas que tenham estado no velório e que tenham tirado fotos. Volta à análise e começa uma situação de raiva muito grande voltada para mim, e dizendo: eu fico deitado na minha cama, paralisado, pensando.
Começa a faltar a análise depois de 4 anos. A neurose se acentua nesse momento e o aparelho psíquico de Oxomar perde a capacidade de interpretar o que ele tinha com tanta facilidade. O ódio recalcado era mais poderoso e começa a mostrar dificuldade de ver. Indivíduos em decorrência de uma acentuada culpa não podem suportar seu êxito, tá? De realizar o seu desejo. Com essa volta do falecimento do pai, e que ele se torna muito ausente, ele começa a não poder pensar por ele mesmo. E diz: você não está me escutando. Proponho, então, uma avaliação de todo o processo, para depois se desligar, se for o caso. O ódio recalcado era mais poderoso. A culpa do sujeito traumatizado volta com toda a onipotência. Falta várias sessões, vem mais uma e se despede. Concluindo sem concluir, porque eu acho que esse é um caso que ainda tem muita coisa para ser vista. A reação terapêutica negativa é uma vertente destrutiva da pulsão de morte. Osmar perdeu a capacidade de interpretar. Às vezes, suas colocações pareciam dizer: agora que eu te amo, posso te deixar. Mas o ódio recalcado era mais poderoso. Passou a ser pessoa que reage inversamente ao processo conquistado no tratamento. Como no jogo da psicanálise, a conduta do analista é sempre baseada no que o analisando traz, como Freud afirma. A vivência é de um sentimento de culpa mudo. Para o doente, não lhe diz que ele tem culpa. O analisando não se sente culpado, mas se sente doente. No Natal, ele mandou uma mensagem ao qual eu respondi. E assim, nós estamos, no caso do Osmar, aguardando o que possa vir pela frente. É isso que eu digo. Bruno Campos vai falar sobre a fúria pulsional. Obrigado, Nádia. Obrigado aí a todo mundo da comissão que organizou a jornada, a presença de todo mundo aqui, virtualmente também. Enfim, qual é a ideia, né, do... Deixa eu ver o tempo aqui. Qual é a ideia desse trabalho para a gente conversar aqui, né? Primeiro, reiterar, né, que meu modo de pensar a SPID, né? A SPID, como toda sociedade, tem suas potências e seus hiatos, né? Mas eu acho que ela realmente se diferencia pelas discussões clínicas, pelo modo como aborda a clínica, pelo modo como ela permite que a gente pense as situações clínicas de uma maneira, na minha opinião, um pouco mais potentemente obscena, né? Muitas vezes eu vejo discussões, né, em outros lugares, congressos, e aí o fragmento clínico ele sempre vem, quase sempre, como uma espécie de, quando vem, né, um adendo final, né, um trabalho de 20 minutos, ele ocupa 2 minutos, né, alguma coisa assim. Então, é um estilo, né, não é melhor nem pior, mas eu acho que, na minha opinião, a marca da Speed, né, seria uma potência de mergulhar de maneira mais ostensiva, né, e explícita, positivamente obscena, né, nas situações clínicas. Isso, para mim, é que me faz pensar e querer conversar sobre psicanálise. A ideia desse trabalho aqui, né, a fúria pulsional na clínica, portanto, não é de jeito nenhum, né, tematizar o que é a pulsão, né, como é que eu vejo, o que o Freud disse, outros autores sobre a pulsão, mas sim pensar a aplicabilidade do conceito de pulsão na clínica, né? Eu acho que quase tudo que eu vejo em psicanálise, né, falta, na minha opinião, a gente dar uma aprofundadinha no como seria a aplicabilidade daquilo, né? A gente discute o conceito, né, entende, apresenta,
de forma muito interessante, inteligente. A aplicabilidade, ela fica, na minha opinião, faltando mais uma demão, né, de conversa. Então, queria pensar a aplicabilidade da ideia da pulsão na clínica. Então, vou começar meio que ao contrário do que eu costumo começar falando dos pontos principais, né, sem tentando evitar o circuito que eu faço sintomático para chegar no ponto, né? O primeiro ponto, então, seria o vácuo. Queria pensar a ideia de vácuo como uma ideia que permite a gente perceber a pulsão na clínica, seria o vácuo como, né, por exemplo, um carro de Fórmula 1. Se você chega muito perto do carro da frente, você é sugado, né, para bater no carro da frente. Então, acho que a pulsão aparece na clínica muito dessa maneira. Tem um momento que você se sente sugado, né, você analista, você analisando, para poder ter uma aproximação mais intensa, né, uma aproximação mais voraz. Por isso que eu estou colocando esse adjetivo fúria. Poderia ter colocado volúpia, poderia ter colocado, né, outros adjetivos no lugar desse adjetivo fúria, né? Fúria não no sentido de raiva, mas no sentido de alguma coisa, né, de uma urgência, no sentido do erotismo do Bataille, né? Que tem alguma coisa que seria uma atração irresistível, né? Ou uma repulsa irresistível também caberia. Então, vácuo seria uma primeira notícia da presença da questão pulsional na situação clínica. Você se sente jogado, né, para perto, sejam analisando para uma questão, analisando para o analista para analisando, ou aquilo que o analisando está relatando, né, de como ele se sente implicado, né, com uma urgência desesperada para poder fazer alguma coisa, né? Seja mandar uma mensagem para o ex 1 da manhã, ou e aí sumido, enfim, né, qualquer coisa dessa, do mais clichê a menos clichê, alguma coisa que suga e que eu tenho que fazer, né? E depois vai todo mundo dizer: você fez isso, né? Tira o celular da sua mão, né? Enfim, qualquer coisa dessas, né? Vai para o A, vai para o NA, enfim, vai para o Desesperados Anônimos, né? Enfim, mas de qualquer maneira, né? A gente tem não tem como extrair a pulsão em nenhum grupo de mútua ajuda, né? Pode supostamente extrair o álcool, mas a pulsão vai, como uma infiltração, vai achar outro cantinho, outra falta de rejunte para poder se realocar. Então, o vácuo seria uma primeira presença, né, da pulsão na clínica. A segunda questão enorme, né, seria o ritmo, que eu penso cada vez mais. Então, eu percebo que os analisandos geralmente têm uma rítmica de quando eles se aproximam daquilo que eles se queixam sobre si. Então, o objeto, né, diz o Freud, o objeto no Pulsões e Seus Destinos, o objeto é variável, né? O objeto da pulsão é variável. Então, no Alcoólicos Anônimos, supostamente o objeto seria fixo, né? E eu acho que essa é uma posição que, na minha visão, a psicanálise é a mais, né, distante do raciocínio desses grupos de mútua ajuda, né? Então, onde o objeto é fixo, né? O Freud coloca: o objeto é variável, né? Então, se você tira o álcool, você pode ficar viciado no próprio grupo de mútua ajuda, né? E repetindo aquelas frases infinitamente, né? Ou repetindo com seu analista coisas sobre o Édipo, enfim, né? E repetindo de uma maneira tão viciada quanto, né? Então, eu entendo que teria ali uma rítmica, né? Então, para algumas pessoas, sei lá, a cocaína começa na sexta-feira, né? E ela vai até segunda de manhã, né? Porque a pessoa tem que trabalhar. Ela consegue interromper a cocaína para trabalhar. Para outras pessoas é todo dia, né? Uma analisando que era assim, na hora das reuniões de trabalho ela parava e conseguia fazer as reuniões. Então, eu acho que para além dos objetos externos, reuniões de trabalho, horários de trabalho, eu acho que a pulsão tem uma rítmica. Então, o próprio trabalho da pessoa é organizado a partir de uma rítmica anterior. Rítmica anterior à cocaína, anterior ao trabalho, a pessoa teria um giro, né, rítmico, e que a vida ia se estruturando, né, em repercussão a esse giro interno anterior. Então, eu queria propor uma palavrinha bem coloquial, bem do senso comum para a gente pensar a pulsão, que é a palavra comichão, né? Palavra mais coloquial impossível, né? Então, assim, comichão seria uma presença da pulsão. Então, tem um comichão para ir dormir, para tomar um café, para conversar, para arrumar uma briga, né, com a minha esposa, que estou casada há 40 anos. Então, tem uma rítmica. A gente briga geralmente 2 vezes por dia, não 19. Ou 19, não duas, né? Não é aleatório, né? Esse número, ele, claro que não vai ser fixo, igualzinho para sempre, mas ele tem uma tendência, né, rítmica. Não é aleatório, não é um dia 3 brigas, outro dia 19. Então,
tem um ritmo que você percebe que é muito mais a presença da rítmica pulsional do que do objeto em questão. O objeto, meu problema é meu marido. Não, não é o problema. Meu problema é que ele joga toalha molhada. Também não é essa a questão. Meu problema é a cocaína. Também não é essa a questão. Mas tem uma rítmica que tem uma hora que começa a sentir um comichão e eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu entro no desespero e o objeto que passar na frente vai rodar, né? Que passar na frente vai rodar. E aí é aleatório, né? E a gente fica discutindo por besteira, né? Ou se o analista entrar numa de falar, pô, vocês estão discutindo por essa besteira? Nunca é por nenhuma discussão é por besteira. Nunca aconteceu na vida uma discussão por besteira. Nenhuma discussão será por besteira, né? A discussão é por conta de questões como, por exemplo, uma rítmica pulsional, né? Se eu tenho que dizer alguma coisa, né? Por exemplo, eu vou atendendo, eu sou, né, quem me conhece, prolixo, né, gravemente prolixo, né? Mas quando eu estou escutando, analisando, não tem nenhuma pressa de falar, nenhuma. Mas se vai chegando perto do final da sessão, vai começando um negócio ali, porque tem lá uma loucura ética de que eu tenho que dizer alguma coisa toda a sessão. Não faz sentido, eu não concordo comigo, mas, enfim, né? Eu tenho que lidar com esse comichão, né? E esse começa a crescer, né? Tinha uma analisando que me fazia, não me deixava falar até faltar 2 minutos, aí eu sempre passava do tempo, porque eu não conseguia ficar com aquela carga, né? Para mim, que eu achava que tinha que dizer para ela alguma coisa um pouco mais do que 2 minutos. Então, quer dizer, não é o assunto, não é o tema, não é algum comichão, e uma rítmica minha que eu tenho lá um certo tanto mínimo que se eu não falar, eu fico, né, enfim, né, muito entupido. Então, acho que essa seria a presença, né, do ritmo, né, pulsional na clínica, tanto no analisando quanto no analista, enfim. Então, o ritmo seria uma parte muito central do que eu queria colocar para vocês. Depois, né, eu queria pegar essa ideia de tubulação, uma tubulação entupida, né? Então, uma imagem que eu entendo que dá para pensar o que Freud coloca no texto, né, pulsões e seus destinos, seria de que a gente teria tubulações quase que infinitas para onde a gente é, destina, né, cargas de investimento, enfim, de conexão. Então, por motivos que a gente poderia discutir, mas não vou entrar nesse lugar, né? Por quais motivos uma tubulação fica entupida? Uma tubulação fica entupida por motivos que a gente poderia discutir, mas acho que fugiria do central aqui que eu queria conversar com vocês. Então, essa tem uma energia que precisa sair de qualquer maneira. A tubulação principal para aquela energia está impedida e ela vai ter que ir para outro lugar, seja nos exemplos clássicos que Freud coloca, numa neurose obsessiva, onde você vai lavar a mão 700 vezes, conferir o gás 800 vezes, quer dizer, você vai deslocar para alguma coisa que ele dizia que era uma ação inócua. Não gosto da palavra, não acho que ele achava inócua, mas eu não gosto da palavra porque essa ação supostamente inócua é uma pista tão rica sobre a questão do sujeito. Ah, mas varrer o chão não é importante, a questão é a outra coisa que está no subtexto. Mas por que foi varrer o chão e não qualquer uma das milhares de coisas para onde se deslocou aquela, né, aquela energia? Então, acho que essa tubulação que fica super investida, né, vai começando a se alargar, você começa a usar essa tubulação de maneira desmedida, né? E aí uma hora você vai ter uma pista de que aquilo ali, seja porque a sua mão está arrebentada, seja porque você faz piada o tempo todo da desgraça dos outros, aí você vira um stand-up comedy, aí quando alguém vai te zoar, você não gosta de ser zoado, você gosta só de zoar. Então, assim, você tem alguma coisa que vai dar pista de que aquela tubulação foi esgarçada e que não é mais possível você colocar tudo para aquele lugar. Porque no momento que essa descarga se dá para essa tubulação 2, né, tem um prazer, a gente podia discutir gozo aqui do Lacan, não é pelo caminho que eu estou indo, não, mas a gente poderia discutir que seria essa tubulação 2, ela traz uma sensação interessante, quase como se fosse um orgasmo depois de você segurar. Segura, 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 ele sai, né, de maneira, nossa, melhor do que se não tivesse segurado, supostamente, né? Então tem alguma coisa nessa tubulação 2 que pode trazer uma sensação de intensidade, né, que pode fazer com que a gente fique mais ainda tendendo a ficar viciado, né, nessa tubulação 2. Então, é, essa sobrecarga, né, dessa segunda tubulação seria um dos temas bem clássicos na análise, né? Ou seja, a gente estaria discutindo demais, né, o suposto namorado da vez, que seria um objeto variável, né, que, né, um analisando diria, né, mas o meu problema é com ele, né? É se ele me ligou, se ele fala comigo, se ele, né, me valoriza, enfim. Quer dizer, então, essa tem uma sobrecarga óbvia, né? Esse sujeito é só um incauto, né, que está ali, e o analista vai discutir por aquela tubulação, sabendo que
tem uma sobrecarga ali, alguma outra tubulação precisaria, se possível, ser acessada, né? Então, esse é um terceiro ponto. A contingência do objeto, né? O Freud diz textualmente, né? Ele usa essa expressão contingência do objeto, que acho que deixa bem claro isso que eu estou colocando para vocês, né? Se o objeto é contingencial, então, por que a gente ficaria tão preocupado com a cocaína, né? E a violência de retirar a cocaína de um sujeito, né? Eu acho uma violência. Sempre me lembro de trabalhando na clínica psiquiátrica, tinha um paciente que estava internado há muito tempo lá, bem crônico, e ele estava sempre com um Walkman, né? Sem revelar a idade, mas né, um Walkman, e ele ficava 24 horas simpaticíssimo, fofo, conversava com todo mundo, mais afável de todos ali. E aí um dia uma enfermeira que era super querida, assim, com todos os pacientes, com a equipe, assim, teve uma ideia de querer, né, sair de alguma coisa, uma suposta mesmice e tirar, né, recolher esse Walkman desse paciente, né, por 24 horas para ele poder tentar ver como é que seria a vida sem aquilo ali, né? E, assim, chega a me arrepiar só de lembrar, isso tem mais de 20 anos isso, mas foi terrível esse dia, assim. Foi muito assustador. O sofrimento dele ele ficou em frangalhos, parecia que o nariz dele estava em outro lugar, a expressão dele estava de uma desorganização, uma tristeza. Foi engolido pelas alucinações, né? Totalmente engolido. E aí ela devolveu rapidamente, né? Quando ela viu, e nunca mais se tentou isso daí. Então, assim, retirar a cocaína do sujeito, né? Parece um ato de bondade, né? De uma legião da boa vontade, mas eu entendo que você, né, está retirando ali uma substituição que você não criou uma suportabilidade, uma estruturação para que essa substituição pudesse ser feita de um jeito menos terrível, né? Então, o objeto é contingencial, por isso que eu estou insistindo que a maior oposição que eu penso da psicanálise é sobre os grupos de mútua ajuda, porque eles vão tomar como objeto não é contingencial. E eu acho que o objeto é radicalmente contingencial, radicalmente. Voltando para a questão do ritmo, né? Então, como é que a gente pensaria, né, o ritmo na situação analítica, né? A gente começaria a entender que esse analisando traria as situações com um certo intervalo, né, entre uma vivência e outra, né? Daí agradecer ao Léo Alves, né, daqui da SPID, professor aqui da SPID, meu irmão de vida inteira. Eu falei para ele, não li esse texto, né, Pulsão e Seus Destinos há milênios. Falei, Léo, salva aí, dá uma brifada aí do texto, né? Conversei com ele sobre o trabalho, ele fez um resumo, assim, de 2 parágrafos maravilhosos, assim, né? Falei, que isso, cara? Ele, desculpa não ajudar mais, enfim, né? Não, querido. Então, ele, né, trouxe muito entre várias coisas que ele ajudou com esse resuminho, ele trouxe aí essa ideia do intervalo, né? Então, acho que a gente poderia, né, o analista poderia tentar escutar mais o intervalo de quanto em quanto tempo, né, existe aquele tipo de cena, mais do que a cena, mais do que o objeto, mais do que se aquilo é sintomático, mais do que quanto sofrimento aquilo traz, mais do que o que não vai trazer sofrimento. Mas aquilo traz mais sofrimento, traz mais porque é aquela tubulação para onde a coisa se dirigiu. Não quer dizer que a cocaína é mais grave do que outra coisa, né? Ela apenas está super investida. Não necessariamente ela é um objeto mais destrutivo, mas olha o custo, ele que perdeu o dente, perdeu o emprego. Sim, mas se não fosse a cocaína, poderia ser um namorado, uma namorada, né? Então, assim, ou conversa com o pai, com a mãe. Então, assim, o superinvestimento numa canalização, né? Ele poderia ser pensado de vários jeitos. Um que eu estou propondo seria o ritmo. É mais ou menos por aí que eu penso. Por que que eu não atendo menos que uma vez por semana? Isso não quer dizer, tem jeito nenhum a ver que alguém deveria não atender quinzenal ou mensal. Isso não faz o menor sentido. Isso é o corpo de cada analista. Mas eu entendo que o meu corpo, né, algumas coisas, como diz o Ogner, que eu não abro mão, que eu sinto que o meu corpo ele não é capaz de dançar todos os ritmos. O meu corpo não é capaz de dançar qualquer música, né? Eu não sou capaz de dançar um heavy metal e um chorinho, assim. Tem algumas músicas que sou capaz de dançar, outras não, dependendo da conexão com cada singularidade. Mas tem músicas que eu não consigo dançar, né? Então, menos que uma vez por semana é um ritmo que para mim não funciona no meu corpo. Não é uma ideia de que é errado, de que é pouco potente, de que é pouco psicanalítico. É o meu corpo, né? Então, eu entendo que esse ritmo, né? Por que que o analisando não pode fazer aquelas 4 sessões do mês, todas numa semana? Porque a gente estaria atropelando o ritmo, né? Então,
Porque se eu estou ouvindo Vinícius de Moraes, aí de repente tem um solo de guitarra no meio, né? Um slash. Eu falo, cara, que loucura, né? Piraram nessa versão. Se eu estou ouvindo Vinícius e tem de 20 em 20 segundos, tem um negocinho diferente. Sempre de 20 em 20. Sempre. Que isso aí? Diferente, né? É um berimbau? O que é isso, né? Um berimbau na música do Vinícius? Eu acho que isso é um ritmo novo. Quem é esse cara? É Baden Powell? Ah, então vamos dar um nome diferente para essa música. Porque é de 20 em 20. Se for um troço isolado, não vai causar o mesmo efeito de 20 em 20 segundos. Então, assim, eu entendo que a sessão semanal ela faz uma diferença brutal, estrutural, estruturante, né, do que se eu fizesse a mesma coisa várias vezes na mesma semana. Excepcionalmente, claro que a gente vai fazer duas, né, mas não a marcação. Aí os analisandos falam assim: ah, mas eu te avisei 7.000 anos antes que eu não ia, né? Vamos desmarcar. Eu não acredito em desmarcar, porque não tem não marca, né? Você pode ficar me devendo dinheiro durante 10 anos, não me pagar, não tem problema, a gente pode negociar o valor. Agora, desmarcar a sessão nesse corpo aqui, não existe não marca, né? Se eu fizer, e aí só porque eu não dei as duas batidinhas, ninguém ouviu. Então, assim, a sessão aconteceu, mesmo se ele não foi, né? Então, a falta, como diz o Lacan, não é uma não sessão, é um acontecimento, como o silêncio é um acontecimento. Então, a falta e o silêncio não são resistentes à análise, são apresentações de si, tanto quanto a fala ou a presença. Então, eu entendo que o ritmo, né, ele é uma marca estrutural, estruturante, e é a presença, né, da pulsão na clínica. Para fechar, que já está 2 minutos aqui, é, pensei uns exemplinhos, né? Também modifiquei, como a disse, falou várias coisas, né? Mas pensei uns 5 analisando, eu vou deixar quase todos para discussão, se for o caso, né? É, mas pensei, primeiro me lembrei de um filme que é As Horas, que é um filme muito muito potente, né? Com histórias em paralelo, enfim, para quem gosta de escrever literatura, né? Esse filme fica especial. E tem uma hora que a Virginia Woolf está escrevendo o livro e, e ela fala: alguém tem que morrer. E aí o marido fala: por que alguém tem que morrer agora? Aí ela diz assim: para que os outros deem mais valor à vida. Ok, uma tese dela, mas a minha pergunta fica: por que alguém tem que morrer agora e não daqui a 10 páginas, ou a 3 páginas atrás, ou a 19 páginas à frente? Por que alguém tem que morrer agora? Ou seja, é um comichão nela, né? Ela não falou assim, porque no meio da história estava assim assado, então agora alguém tem que morrer para os outros terem mais valor à vida. Ela só falou que é para os outros terem mais valor à vida, mas ela não falou porque agora alguém tem que morrer, né? Então o que eu dou importância aqui para esse trabalho é agora. Tem um comichão que ela tem que matar alguém no livro que ela está escrevendo agora e não depois. Então né? Alguém que quer análise, né? Procura a gente. Ah, eu acho que eu tenho um horário para daqui a um mês. Fudeu, né? Assim, você está procurando agora porque abriu, né? Uma fenda no universo, um eclipse. Se você não for agora, não vai ter a mesma potência. Pode até ir, mas vai dificultar muito mais, porque quando a fenda se abre, né? Tem um ritmo se dando, tem uma pulsação, né? A presença da pulsão. Se a gente negar aquilo e ficar só com o conteúdo, né? Porque os analistas gostam muito de ideia, né? De conceito, de ideia, de pensamento, de discutir o conteúdo. Então, você está querendo buscar análise por quê? Né? A primeira pergunta: não, quero buscar análise agora, é mais importante o agora do que o porquê. Né? Agora é mais importante que o porquê. Né? Isso é o que eu estou propondo. Então, nesses analisandos, né, acho que vou talvez citar só um fragmentinho, né? Tem um analisando que a namorada dele é provavelmente a pessoa mais chata que eu já não conheci na vida. É, e ela, né, fica assim, ele tá, ela tá trabalhando em casa, aí ele dá um cochilo do lado, assim, ela fala: você tem que ficar acordado. Por quê? Porque você tem que estar acordado me acompanhando enquanto eu trabalho, né? Então, assim, ela traz questões super consistentes e justificáveis como essa, né, num certo ritmo. Ele não percebeu ainda, mas ela não traz todo dia e nem uma vez a cada ano. Ela traz num certo ritmo. Então, assim, enquanto a gente está no intervalo, ela não vai fazer essas queixas. Então, se ele está cochilando enquanto ela está trabalhando, não é o importante. Então, a analista fica discutindo assim: peraí, mas por que ela está incomodada se você está apenas cochilando, se ela está trabalhando? O analista fica discutindo o conteúdo. E não é o conteúdo do tempo. O conteúdo é assim: por que ela se incomoda de 3 em 3 dias com alguma coisa aleatória que você faz? Né? Por que ela não se incomoda de 19 em 19 dias? Por que ela não se incomoda aleatoriamente, né? Ela se incomoda, então, assim, se vai chegando, né?
vai entupindo a tubulação, vai entupindo, vai entupindo. Aquela água vai tendo que sair. Com uma hora aquela água joga uma força e aquilo ali tem que pegar quem estava ali hoje. Aqui, esse, o otário é isso aí, então vai ser você que vai ser para onde eu vou destinar esse jorro, né? Essa força, a fúria pulsional. Né? Então seria essa a presença na clínica, os outros fragmentos, se der, a gente fala na conversa. Era isso, gente. Obrigado. Bom, podemos abrir para perguntas. Boa tarde. Que mesa maravilhosa. As apresentações foram sendo encadeadas, né, no ritmo, né, pulsional, né? Começou, né, com a relação mãe-bebê e foi indo para né, num ritmo, né, frenético até chegar na pulsão. Então, eu vou começar. Eu tenho duas, quer dizer, eu acho que o Bruno falou daria cada ponto para a gente discutir aqui horas, né? Assim, muito clínico, né? Isso que você falou. O modo de funcionar. Eu pensei muito, sabe, Bruno, na questão da mutualidade, né? Você falou muito o teu olhar em relação ao que acontece no comichão do analisando. Eu fico pensando se esse ritmo também ele é criado dentro dos encontros, né? E como que essa segunda via, né, de, de descarga, né, dessa pulsão, ela pode ser criada no sentido que eu pensei em Ferenczi, quando ele traz a anfimixia entre a pulsão uretral e anal, né? Que uma faz reter e a outra faz soltar. Quer dizer, eu acho que com a respiração você inspira e expira. Quer dizer, esse movimento, né, é um ritmo, né, próprio da vida, né, e que vai acontecendo dentro da relação analítica. Eu queria que você pudesse falar dessa questão desse encontro e como isso pode, essa segunda via, né, ser construída, né, com as próteses, que eu chamo de esses objetos, né, como prótese. Você não vai tirar a cocaína, não vai tirar o cigarro. Não, perguntando para a Dirce como ela vê a questão das doenças prolongadas e se a doença do rapaz ela aconteceu durante a análise. E se ela liga as doenças prolongadas como também uma necessidade hoje em dia, né, de punição ou então de pulsão de destruição. Como ela vê essa questão. E para Michelle, eu só tenho que agradecer pelo lindo trabalho, né, que você está fazendo e que depois eu queria até saber mais sobre o cordel, sobre esse manual, se você depois puder. Não sei se é manual, mas assim, um jogo, né, parece, interrelacional, enfim, que eu achei bem interessante também. É isso. É questão de ordem. Bruno responde bem. Pode notar. É melhor responder a dela. Você que sabe. Responde logo a Solange. Posso falar? Maurílio, ele vai responder a da Solange, depois você pergunta, tá bom? Então, Solange, valeu pela questão, né? A gente é apaixonado por Ferenczi, né? A análise mútua do Ferenczi é um presente, né? Ousado. Se fosse criado daqui a 20 anos, seria ousado. Mas foi 100 anos atrás. Então, eu concordo 100% com você que esse ritmo é criado transferencialmente, esse ritmo é talvez um segundo ritmo, né? Analisando vem com um ritmo, o analista tem um ritmo possível e aí tem uma colisão, né, do terceiro e cria-se um outro ritmo. Então, você me fez lembrar do método canguru, né, que nunca lembro se foi na Colômbia, algum país da América do Sul, que criou esse método canguru, geralmente usado para recém-nascidos ou que foram processo in vitro, né? Você trabalha mais isso, né? E nenéns nascem muito pequenininhos e esse método faria que, me corrija se é mais ou menos assim, né? Que eu lembro,
tem um amigo que viveu isso, e ele, né, ele nasceram trigêmeos e ele ficou 2 horas com cada filho, alguns dias depois do nascimento, e aí o filho ficava enfaixado aqui, em cima da barriga dele, que não é pequena, e ele ficava numa cadeira, assim, do papai, literalmente, e recostado, e o filho ali, cada hora um, né? 2 horas cada um. E ele ficava ali ou dormindo, ou lendo, ou fazendo qualquer coisa, né? E ele falou assim, olha, em menos de 30 segundos a nossa pulsação estava igual, estava batendo igualzinho. E esse método foi descoberto, né? Porque as crianças que nasciam muito pequenininhas, em 24 horas elas ganhavam um peso que elas precisariam de semanas para ganhar, só por ter ficado, né, como um canguru logo após o nascimento. Então, eu entendo que na situação analítica, né, se cria alguma coisa, né, nesse laço, nessa conexão, e a gente começa a pulsar de um outro jeito, né? Até o sorriso do analista, né? Assim, muitas vezes o sorriso, e não o riso, mas o sorriso do analista, ele traz uma outra rítmica, né? Para aquilo ali, né? O analista não está banalizando a dor, não está deslegitimando o horror que o analisando está trazendo, mas está recebendo no outro ritmo, né? Assim, mesmo que seja tomando como gravíssimo, né? Não, isso é tranquilo, não, tomando como gravíssimo, mas vou receber de um outro jeito, né? Um acolhimento pelo sorriso, né? Que seria mais rítmico do que simpático, do que fofinho, né? Seria mais um ritmo de recebimento, né? Então, acho que essa ideia da mutualidade é deliciosa. Solange, falei então a passagem das condições é um relacionamento bastante complicado e a doença as duas aconteceram durante a análise, tá? Ele fazia 2 vezes por semana. Ele teve um período muito curto de hospitalização, logo ele voltou. Agora, o que era muito mais punição era a vida dele com esse parceiro, que era uma desarrumação constante. Então, aí tinha a ver com a posição dele mesmo. Ele não conseguia sair daquele relacionamento. Todos os motivos dele não conseguia. Saiu rápido do hospital, voltou, mas da companhia do parceiro, não. É terminar e continuar. Maurício. Tá. Paulo, posso falar? Bruno, eu vou. Obrigado pela apresentação dos três, mas eu fiquei na questão da última apresentação. Você falou dos diversos ritmos, né? E falou das diversas saídas, né? A fúria nesse sentido de saída. Para mim fica a questão, e eu queria conversar contigo sobre isso, de que o Freud diz que a pulsão ela está justamente no limite ali, né? Entre o psíquico e o corpo. E a gente viu e a gente percebe que todos os seus exemplos foram empuxos ao corpo, né? Você falou de comichão, você falou de cocaína, o corpo sempre recebendo um impulso para fazer alguma coisa. Então, assim, a gente pode falar um pouco dessa manifestação, dessa fúria sempre dirigida ao corpo. A gente pode pensar um pouco nessa questão de que a fúria seria sempre, mesmo que seja um gesto de um companheiro, mas está dirigida ao corpo. Você não pode dormir, então, dentro de um ritmo, é claro. E você falou de tubulações, então, assim, para mim, remete muito ao corpo. É que a gente trabalha muito nessa questão do dualismo, né? Psíquico, corpo, né? E aí, quando você fala da pulsão, não dá para fugir do corpo. Então, eu queria que você falasse um pouco disso aí. Obrigado, Maurília, pela questão. Sim, é pelo corpo, né? Você me fez lembrar duas coisas, assim. Uma, me lembrei de um filme chamado Irreversível,
que é um filme, talvez top 2 mais pesado que eu já vi na vida inteira. Um filme que tem um estupro de 10 minutos, né? Tem enfim, situações muito violentas, mas dois detalhes do filme você me fez lembrar. Um, eu estava assistindo um Lara Alvim, quase ninguém no cinema, e aí o filme começa, a câmera começa a descer uma escadaria em espiral, com um barulho assim, não, não, não. Assim, 2 minutos disso saiu um casal. Não aconteceu nada. A câmera não tinha pessoa, não teve nenhuma cena que pudesse ser, tá violento, tá chato, por que que eu tô saindo desse cinema, né? Assim, tem alguma coisa que me tocou num outro lugar. Como é que eu vou explicar? O que é que eu vou dizer lá em casa? Eu não gostei do filme por quê? Porque rodou, sabe? Fiquei tonto, né? Então, assim, esse filme começa já assim, anunciando, né, como é que ele seria, e ele é de trás para frente, né? O filme passa de trás para frente. E então é um casal que virou casal na vida real, que é o Vicente Cassel e a Mônica Bellucci, né? Que até vieram morar no Rio, se separaram. Eles são namorados e o melhor amigo deles é o ex-namorado dela, que é um obsessivo, assim, de livro, né? Sempre quietinho, organizado. Eles são super caóticos e sedutores, e ele tá sempre na linha reta, né? Assim, é um trem que nem treme, né? Assim, um trilho que nem treme. E eles estão juntos, aí começa a ter uma festa, enfim, ele começa a seduzir um monte de gente, ela começa a seduzir, ela se emputece e vai embora pro metrô sozinha, madrugada, é estuprada. Quando eles descobrem, o namorado, que é o impulsivo, né? A palavra impulsivo também já. Ele vai atrás e o outro vai só seguindo. Ele vai, vamos descobrir que eu quero matar esse cara. E nem, não tá nem com arma, não tem nem estratégia de matar. E aí ele vai, quando eles chegam numa situação, né? Ele vai ser esmagado, porque tem 20 pessoas lá com outro cara, ele ia ser destruído, né? Ser assassinado, né? E em vez de fazer vingança, né? E aí esse amigo tranquilinho, né? Fraquinho, zero impulsivo, tá só acompanhando, pega um extintor de incêndio e começa a esmagar a cabeça do cara, do outro cara. E todos os outros 20 ficam em silêncio e ninguém briga. Para mim é uma cena toda ela pulsional. Desde como o filme se Caiu. apresenta, né? Muito forte, né? Então, assim, tem alguma coisa que supostamente o obsessivo é o da ideia, é o que trava o corpo. Quando ele solta de uma maneira que silencia, a fúria dele silencia 20 pessoas. Ele não é mais forte que 20 pessoas, só que se for, né, dessa maneira, né? E a outra imagem que eu pensei é quando as pessoas falam assim: fulano fica bêbado e aí fica insuportável, fica. O que que acontece, né, com fulano que fica bêbado, né? O bêbado que não é travado quando bebe, fala eu te amo, né? O bêbado que tem a sexualidade travada quando bebe, quer transar com todo mundo. O bêbado que não dorme nunca, quando bebe, dorme com a cabeça na mesa, né? O bêbado, então assim, o bêbado que tem muita raiva quando bebe, fica, ou seja, tem alguma coisa que é simples até a associação, mas que é tão corporal que a coisa aparece numa brutalidade, né? Ele brutalmente dorme em cima da mesa. Ele não vai dormir mais cedo, né? Ele brutalmente dorme. Ou ele brutalmente se mija, ou ele brutalmente briga, né? Ele brutalmente, quer dizer, então essa brutalidade eu acho que seria essa irrupção do corpo, né? E que o corpo tem que dar conta de dentro para fora, né? E depois você tem que dar conta daquele desespero, daquela fúria, né? E acho para mim é uma cena totalmente pulsional e sim, isso é um comichão que vem fortemente do corpo e agora a gente tem que se virar e quem está em volta também. Gente, eu pulei sem querer. A Michelle queria responder Desculpa, Michelle, queria responder a Solange. Eu não sabia. Dá para ouvir, Solange? Não é um manual. Né? Na verdade, a Aurita, ela é a primeira mulher indígena cordelista, né? Tá. Dá para ouvir agora. Na verdade, a Aurita é a primeira mulher indígena cordelista, né? Foi um evento de cordel, e esse livro dela, né, Coração da Aldeia, Pés do Mundo, retrata a história dela, de saída da aldeia, assim, traz todas as questões culturais, sociais, né, essa história, não, aqui, deixa ele para lá que lá é melhor, todas as partes das experiências que ela viveu, né? E
depois os filhos. Então, tem um certo aspecto autobiográfico. E a partir daí, por que eu trouxe o Curumim Tabajara, né? Por conta do meu trabalho, do nosso também, né? Por falar dessa relação mãe e filha, e porque eu entendi, assim, elas criaram uma brincadeira. Então, ele é um livro-jogo, porque de verdade, aí você passa a canetinha por cima, você pode um processo de alfabetização, o brincar natural, né? Que elas produziram juntas ao mesmo tempo, em decorrência da própria história delas, né? Creio que sim, creio que foi na aldeia. Na pandemia, no período da pandemia, ela sai de São Paulo e volta para a aldeia, né? Enfim, então, foi acho que esse processo do brincar natural que a gente vai também fazer na clínica, né? Então, acho que eu quis representar assim como o exemplo que eu trago no final. Não é um exemplo clínico, né? Mas acho que na nossa escuta fica, eu acho, essa pergunta, né? O que a potência desse encontro, desse homem branco com essa analista da Zona Sul, o que se produziu ali, a confiança, como eu li, né? A confiança que se estabelece, uma relação que é, olha, eu hoje não venho, eu não vou vir, mas se eu precisar, você está me dizendo que a porta está aberta, né? Assim, um pouco esse fazer um jogo desse, uma brincadeira dessa, dentro de um outro contexto, de uma outra forma aberta para ele voltar, assim. Então, não sei se, mas não é uma, foi um brinquedo entre elas construído. Mais alguma questão? Eu quero falar para o Bruno. Você que foi um dos participantes desse seminário da reação terapêutica negativa, quer dizer, eu estou considerando o caso do Osmar como uma reação terapêutica negativa, até pelo processo analítico. Ele era aquele paciente que eu dizia assim, se metade dos meus pacientes fossem assim, seria uma maravilha. No entanto, caiu nisso e eu estou interpretando como uma reação terapêutica negativa. Então, pergunto, de tudo que você deu no seminário, se você considera alguma coisa sobre a reação terapêutica negativa dele ou não, porque aí está incluído todo o trabalho do analista, fracasso ou não. Tá bom? Eu tinha até falado aqui para a Nádia que eu tinha anotado aqui a pergunta para você, que é exatamente sobre isso. Eu ia perguntar agora, então foi ótimo que juntou. Eu achei seu trabalho excelente, excelente, assim, as coisas que você sublinhou, né, são coisas, as partes mais interessantes de reação terapêutica negativa, um tema acho que eu acho mais interessante em psicanálise, assim, um tema muito rico, né? Você falou de suportar o sucesso, inibição, quer dizer, a gente poderia ficar discutindo só sobre suportar o sucesso, discutindo sobre inibição, a culpa que vai adoecendo, né? Também é um tema que você falou que é muito interessante, né? Excesso de presença ou de ausências, tema enorme também, né? Que você citou. E aí eu fiquei pensando em vou comentar, né, o que você está falando e pensando numa, acho que sim, cabe reação terapêutica negativa nesse que você chamou de Osmar e acho que eu fiquei pensando duas coisas. Uma, tem uns exemplos de reação terapêutica negativa que eu penso são muito longos, né? Me atrapalhar aqui o tempo da gente, mas me lembro de uma fala de uma analisanda, né? Que ela falou um dia, estava falando sobre relação, sobre o vínculo da gente. Uma hora ela falou assim: mas aqui, eu falei a nossa relação, né? Ela falou: mas aqui é pago, isso aqui é pago, isso é uma relação comercial, isso aqui é comercial. Pois é, você pode até pagar pela minha seriedade, pelo meu profissionalismo, pela minha entrega, pelo meu afeto, você não paga, não. Né? Se tiver afeto, ele não é pago. Né? E então acho que a reação terapêutica negativa tenta, né, negar a vinculação, né? Por isso que eu estou citando esse exemplo. E eu fiquei querendo te perguntar se as coisas que você falou, você citou o Ari, né, do Analisando o Seu Protagonista Sempre, se uma das questões enormes da reação terapêutica negativa não seria exatamente
uma espécie de convocação extrema para a humildade do analista, né? Porque na reação terapêutica negativa, o analista não vai ser chamado para formatura, entre aspas, analisando, não vai ser chamado, não vai ser citado no livrinho, assim, agradecimentos. Não, não vai ser. Ele não vai ser chamado para nada, porque isso tem que ser cortado, né? Esse fio, né, de reconhecimento tem que ser cortado. Então, se não seria uma, né, uma provocação extrema, né, para o exercício da humildade, que deveria ser diário, né? Mas com a reação terapêutica negativa, isso teria tons de tinta bem almodovarianos, né? Digamos assim. Acho que... Eu queria lembrar que não sei se uma vez só. Será que não ficaria legal quer dizer, e foi, vamos dizer, tudo defendo, foi perdendo a capacidade de questionar, de perguntar, de questionar a direção. Isso foi doloroso. E é bastante que eu gosto. A coisa foi indo, indo, indo. Então, os avaliação geral do processo. Meus pais críticas. Desde a não está pessoal. Você me fez lembrar eu acho que o corte, né, da relação com você, menos importante é essa coisa do TCC, né, e mais importante que talvez esse corte fosse uma, né, alguma coisa necessária por conta da própria reação terapêutica negativa, como você está falando, né, no sentido de que eu me lembro de 3 pessoas ao longo da vida que eu quis parar de atender, a relação era ótima, a pessoa não queria parar, né? Uma principalmente eu lembro bastante bem, ela ficou muito revoltada, né, que eu queria parar de atender porque eu comecei a reparar que a análise estava piorando a vida dela. Foi fazendo uma função positiva, começou a fazer uma função negativa, como se fosse então assim, a discussão, eu acho, da reação terapêutica negativa é uma espécie de autoimunidade. Reação terapêutica negativa é autoimunidade. Então, se é autoimunidade, o analista talvez às vezes vai ter que sair de cena mesmo. Ou seja, haja humildade, né? Assim, é exercício de humildade o tempo todo, né? Não é desistência, né? Enfim. A Michelle quer fazer uma pergunta, mas desculpa. Na relação terapêutica. Na relação. Eu acho melhor, né? Subversão. Vamos falar disso. Mas antes eu queria só fazer um comentário, Bruno. Quando você fala pelo meu afeto você não paga, você está como se fosse amenizando a reação terapêutica negativa? Aí, bom, vou cancelar meu almoço para a gente conversar sobre essa pergunta, né? Essa pergunta deliciosa, deliciosa essa pergunta. E depois tem a... Deliciosa. Eu acho que difícil resumir essa pergunta. Pergunta bem grande, bem bonita essa pergunta. Eu acho que amenizar a reação terapêutica negativa, né? Disso pode ver que se concorda. Eu acho um projeto bastante dentro dessa ideia mais humilde do analista, né? De não ficar enfrentando, né? Não ficar botando uma capa de super-herói, derrubando paredes, mas suavizando alguma coisa. Por isso que eu falei antes do sorriso, né? O sorriso, ele tem alguma coisa que é só de amenizar, né? Que é suave, né? Ficar um pouco menos intenso, né? E não querer, né, qualquer metáfora de cura, né? Qualquer metáfora de que seria talvez tirar a cocaína, né? Também. Então, assim, acho que amenizar, sim, com certeza, né? Criar um problema, né? Como se o analista pudesse criar um problema para analisando, ver lá fora, né? Assim, ó, eu vou criar um problema para você ver lá fora. Não vai ser comigo, porque se for comigo, vai ficando autoimune. Vai piorar, vai piorar, vai piorar. Então tem que ser lá fora, seja interrompendo a análise ou seja fora da hora da sessão. Jogam provocação, isso vai ser visto lá fora, né? Então, assim, você amenizar e não na minha frente, assim. Então, né? Vamos ver isso na outra hora. Obrigado pela pergunta. Agora a Michelle
Aqui a Michelle estava na frente. Tá. Eu não consigo ver daqui, que bom que você está dizendo. Ah, tá. Disse, você falou que o seu cliente era fotógrafo, né? É fotógrafo. Esse segundo plano, o outro que eu não falei. Tá. E nesse segundo plano dessa atividade dele, ele falava sobre isso, ele trazia essas fotos, isso era um espaço entre vocês de trabalho? Não, fotógrafo é uma coisa complementar. Não é o verdadeiro que ele até aparece. Eu fiquei com medo de vocês identificarem, porque ele tem uma atividade. Eu apresento uma atividade do que ele era de fato, ou do que ele queria ser, e que ele gostava, mas ele não conseguia por causa de toda a punição que ele fazia, que ele não conseguia acertar nada. Fotógrafo era só secundário. Tá? Não era em primeiro, não era acima. Muito pelo contrário, naquela galeria que ele fez aquela exposição, a dona da galeria começou a querer incentivá-lo a ser fotógrafo, mas ele não era isso, era outra coisa, outra muito mais grandiosa. Tá? Então, a Tabata está perguntando aqui. Queria perguntar ao Bruno se ele entende que as pessoas, sejam analisandos ou os analistas, seja dentro ou fora da sessão de análise, se é possível aprender a dançar outro ritmo, com marcações mais espaçadas, quando o sujeito entender que está excessivo e desgastante, inclusive para o próprio sujeito. Obrigado, Tabata, pela pergunta. É possível, né? Não é garantido, mas é possível, né? Essa coisa da humildade, né? Do analista estava falando com a Dirce, é muito trabalhoso, né? Porque, teoricamente, você chegar humilde, mas ter uma predisposição à humildade é diferente de você. A aplicabilidade da humildade é muito mais difícil do que você chegar honestamente humilde, assim, oi, prazer, humildemente. Mas na hora dessa situação, né? Você aplicar dentro da cena, né? Eu acho mais difícil, né? Então, tem um exemplo de reação terapêutica negativa, né? Tá bem conectado, né? Disso. Que eu lembro que uma analisando aqui, já contei em outros espaços, que ela começou falando, tinha uma questão com a cocaína também, ela falava, e uma hora eu falava alguma coisa, aí ela dizia não, e como para mim, assim, né, o que eu estou propondo não tem zero de vaidade, eu falo, não, joga no lixo, né, vamos para outro caminho, né, porque é sim ou não, né, o Freud fala de construções e análise sobre isso, de um jeito lá dele, mas enfim, aí na outra sessão ela falava outras coisas, aí quando eu ia falar, eu falava uma coisa, não, aí terceira vez, quarta vez, quinta vez, 20 sessões, né? Às 20 ela fez a mesma coisa. Aí na 20ª vez, eu falei, olha, temos um problema aqui. Se dos 20 chutes que eu dei, 20 foram na arquibancada, né? Nenhum foi nem perto do gol, né? Ou eu sou o pior jogador de futebol que o mundo já viu, né? E acho que você tem que sair correndo para outra pessoa que joga um pouco melhor, né? Ou tem alguma outra coisa acontecendo para a gente pensar juntos, né? E aí ela arregalou o olho, abriu a porta, saiu, bateu a porta, fez e foi embora. No dia seguinte ela falou, me fala seus dados, quero pagar. Eu falei, mas por que você está parando? Ela falou, porque você fez isso aqui. Achei que era isso. Eu falei, não, nunca falei para você parar a análise, né? Aí ela, assim, voltou. Aí ela voltou, sentou no chão, assim, uma sessão linda, assim, sentou no chão, e aí falou assim, olha, eu estou brigando com meu marido e brigando com meu sócio, feio, todo dia. Eu não aguento um terceiro homem para brigar. E então eu pensei, quando me indicaram você, tinham me indicado uma outra pessoa antes que diziam que era a minha cara. E aí eu procurei, liguei para a pessoa 3 semanas, a pessoa não retornou. E aí acabei ligando para você, você retornou, comecei depois essa pessoa agora apareceu. Então eu pensei em fazer análise com essa pessoa e queria saber se você me aceitaria se eu voltar no outro momento. Falei, claro. E aí eu falei para ela assim, se aqui virou montanha-russa, né? E você está precisando andar de pedalinho, pedalinho não é menos do que montanha-russa, né? Pedalinho é só outro ritmo. Senão a gente vai ter que achar que chorinho é pior do que heavy metal, né?
Então, assim, então um pedalinho não é pior, é só uma rítmica. E eu poderia dizer para ela assim: ué, mas com outras pessoas eu não sou montanha-russa, é só eu e você. Mas se somos eu e ela, naquele momento montanha-russa, eu não tem como artificialmente propor a ela pedalinho, porque nosso momento é aquele. Então tem que assumir humildemente que nosso momento é a montanha-russa, então acho que ela tem que sair mesmo, né? E aí ela me deu um abraço longo, voltou um ano e meio depois, falou: olha, foi ótimo, né? Era a pedalinho que eu precisava, foi super suave, né? Foi muito bom, foi perfeito, e agora eu tô pronto para montanha-russa, né? Vamos embora. E aí nem foi tão montanha-russa mais como era aquela época, mas foi agitadinho. Então, assim, acho que dá, Tabata, na tua pergunta, dá para pensar outros ritmos, mas com essa humildade, talvez a gente tenha que parar a análise naquele momento, né? Se eu quisesse enfiar um ritmo artificialmente naquela hora só porque era uma boa, aí eu ia estar fazendo alguma coisa que não era dentro do terceiro analítico, né? Então, é possível, mas a gente precisa preparar o corpo, construir um novo corpo, né, relacional, né? Criar uma outra estruturação para ver se dá para dançar outra coisa. Então, nem sempre dá, e não por falta de vontade do analista estar analisando, mas é alguma coisa que a gente não tem certeza se vai ser possível, né? Às vezes precisa de um grande intervalo, enfim. É isso. Obrigado pela pergunta, Tabata. Só para terminar, não, só quero dizer uma coisa. Está parecendo que a reação terapeuta negativa acabou, né? Que a gente não tem continuidade, ou então como você fez, né? Agora, eu encontrei alguns autores, se eu não me engano, André Green e outros, dizendo o seguinte, que na hora que o paciente começa a trazer toda aquela negação ou silêncio, que a gente fizesse, nunca experimentei, que a gente fizesse um tipo de construção, falando ao contrário ou contraditório daquilo que ele está dizendo. Não sei, não experimentei, mas é uma esperança para a gente não colocar a reação terapêutica negativa como uma coisa que é difícil e que está muito ainda, eu acho, precisa de muito mais pesquisa e estudo. Tá? Tá bom. Gente, muito obrigada. E acabamos essa mesa. Teremos em seguida a do Hélio, então temos uma outra em seguida, então.